Não tem jeito mais fácil de saber que uma pessoa é burra do que ela falar mal do Paulo Freire. E eu vou provar isso aqui agora. Me mandaram um debate em que duas pessoas que não leram Paulo Freire debateram Paulo Freire. A primeira coisa que eles quiseram fazer é desqualificar o currículo do Paulo Freire. Primeiro é o seguinte, o currículo do Paulo Freire já é uma fraude. Acho engraçado tentarem diminuir o honoris causa, que é tipo a maior honraria que você pode receber, porque, e até o Lula tem. Não, mas se é tão fácil, assim, quantos você tem? Pô, você tá falando que é fácil, eu espero que você tenha uns 50, porque se você não tiver nenhum e tá falando que é fácil, significa que você não consegue fazer coisa fácil? Porque não é só falar, tem que provar também. Se eu falo que sua mãe é fácil, é porque a gente analisou a amostragem de caras que já ficaram com ela, não é só falar por aí. Na época de Paulo Freire, 80 anos atrás, era um pouquinho diferente, sabe? Por exemplo, ele fez direito porque era o único curso de humanas que existia no estado dele. Não tinha doutorado dentro de árvore. Não dava pra você ir no Mackenzie, pedir um doutorado e te entrega um doutorado. Existe um negócio chamado contexto social. Algo que você saberia se tivesse estudado Paulo Freire. O que é um doutorado, tá? O doutorado, você vai expandir o limite do conhecimento. É obrigatório, que não é obrigatório no mestrado, é obrigatório no doutorado eu trazer uma contribuição nova para a ciência. Tá? Pelo menos ciências exatas, né? Humano, o cara fala que o cara já... O primeiro mestrado em educação do Brasil é de 1969, 6 anos depois do experimento dele, enquanto ele estava exilado do Brasil. O primeiro doutorado em educação é de 1976. Então não, ele não tem um doutorado porque ele estava muito ocupado revolucionando a educação mundial 13 anos antes disso ser possível. Já leu algum livro do Paulo Freire? Não. Finalmente alguém que pensa nessa mesa e fez a pergunta certa. Essa é a primeira frase inteligente do vídeo. Um responde honestamente e outro mente. Porque ninguém leu, agora o que mentiu que leu tem autoridade. E tudo que ele fala ali é tido como verdade porque ninguém tem como rebater ele. Esse é o dano que podcasts causam ao conhecimento. Um burro recebe uma plataforma para espalhar desinformação com autoridade. Um só burro desinformou 180 mil pessoas de uma vez só. Qualquer espectador que não tem conhecimento do assunto agora está nas mãos de um charlatão com autoridade. Por isso que podcast é a plataforma preferida do mentiroso. Se ninguém contesta, se é só uma conversa, eu posso falar o que eu quiser. Aquelas histórias do Kim e do Nicholas em que, eu falei com o meu professor, a classe inteira aplaudiu, fomos todos felizes. Tudo isso é mentira, só que eles falam isso numa plataforma que não tem contestação e que eles não precisam provar. Ele fez uma coisa boa, que é óbvia, qualquer idiota. Se você, professor, faz isso normalmente. Percebe a maneira canalha de falar? Ele chama de idiota a primeira pessoa que falou sobre. E ele ainda chama Paulo Freire de óbvio, mostrando que ele não faz ideia de como o conhecimento funciona. Chamar algo de óbvio depois de 100 anos é a mesma coisa que você falar assim, Newton não contribuiu muito com a ciência, porque todo mundo sabe hoje em dia que tem gravidade. O conhecimento ele é um contínuo. Há 200 anos o médico não lavava a mão antes de cirurgia. Mas é óbvio que médico tem que lavar a mão antes de cirurgia. O que é óbvio hoje não era óbvio ontem. Ele ficou óbvio porque alguém falou pela primeira vez, seu imbecil. Paulo Freire é mais difícil. Você não entende nada do que o cara fala. Primeiro... Mas o resumo desse vídeo é um cara de exatas desprezando humanas ao mesmo tempo que ele prova que humanas é difícil demais para ele entender. É a raposa falando que a uva que ela não consegue pegar tá verde. Paulo Freire é mais difícil para você, porque você não tem vocabulário para entender. Seria o mesmo que eu ler um dicionário chinês, não entender nada e achar que eu sei falar chinês. Essa é a diferença do burro pro inteligente. O burro lê um livro, não entende e bota a culpa no livro. O inteligente lê algo que ele não entende e ele cala a boca para sempre naquele assunto enquanto ele não entender aquilo. O cara assumiu que ele não entende Paulo Freire e a culpa é do Paulo Freire. Sabe o cara que vai mal na prova e acha que o professor tinha que ter feito uma prova mais fácil para ele? Você não entende nada do que ele fala porque você não é capaz de entender. Mas mesmo assim você acha que você tem que dar a sua opinião sobre. Entende como a percepção de inteligência tem muito mais a ver com falar rápido e com confiança do que realmente ser inteligente? Paulo Freire é usado na escola hoje, que muita gente fala, eu já ouvi falar isso, alguns educadores falando isso. Esse cara é a única pessoa inteligente dessa mesa e eu sinto muito que ninguém ali era capaz de responder as suas excelentes perguntas. O Paulo Freire foi preso em 64 e exilado por 16 anos. Então vocês acham que a educação brasileira usa o método dele? Tem bastante, tá? Mas o burro não perde a oportunidade de ser burro. Não contente em assumir que ele não entendeu, ele resolveu provar. E eu vou deixar um trechinho maior agora porque eu nunca vi algo tão burro
quanto essa próxima fala dele. Mas primeiro, se você ler a pedagogia do oprimido, ela é absurda. O cara que concordar com aquilo, ele tem um problema mental. Porque tem coisas lá do tipo assim, o aluno é o oprimido e o professor é o opressor. Já começa errado. Tá sempre a relação de poder, é uma coisa bem marxista mesmo. Sempre luta de classes, relação de poder. Então eu sou professor, eu automaticamente sou opressor. Eu não posso gostar daquelas crianças ou dos meus alunos e querer ensinar eles. Eu automaticamente sou professor e os alunos são oprimidos, tá? E a opressão, ela causa uma mágoa, uma marca. E isso ao longo do tempo pode se tornar violência. Mas a violência do oprimido contra o opressor é amor. Paulo Freire diz isso. Então se os alunos estão revoltados com o professor, eles se juntam e espancam o professor, de acordo com Paulo Freire, isso é amor. O Brasil tem pedagogia tecnicista. Você decora, aceita e ponto. Você é treinado para ser um funcionário. Você aprende coisas, você repete coisas, você segue ordens. Tem nada a ver com Paulo Freire. A pedagogia, ela focava na formação e na autoridade do professor. O Paulo Freire entende que essa pedagogia é alienante e precisa ser focada no aluno para ser libertadora. Freire entende que a educação é a maneira com que o oprimido recupera o seu senso de humanidade e assim ele pode superar a sua opressão. Mas para isso acontecer, tem que partir do próprio interesse do oprimido, do aluno. O modelo pedagógico que coloca o professor acima do aluno, de hierarquia, coloca esse aluno em mais uma situação de opressão. E é nesse contexto que o professor se comporta como opressor. Ele sugere que o professor deve repensar o papel dele nesse ciclo de opressão constantemente para nunca acabar voltando para ele. E para essa educação ser realmente libertadora, o aluno deve se tornar o próprio exemplo da sua luta. O professor é o vetor da libertação do aluno de si mesmo. Por isso, educar é um ato de amor. Eu não sou um especialista em pedagogia ou Paulo Freire. Eu sou mestre em comunicação e semiótica. Eu estudo o sentido, a simbologia, a intenção do discurso. Então deixa eu te explicar de onde vem esse ódio ao Paulo Freire, e é bem simples, viu? O experimento de alfabetização do Paulo Freire aconteceu em 1963, numa comunidade no Rio Grande do Norte, onde ele se propôs a alfabetizar adultos em 40 horas. E 40 horas depois, mais de 300 pessoas foram alfabetizadas. Agora vamos entender o contexto que fez isso ser revolucionário e perigoso. Nos anos 60, o Brasil tinha 46% de analfabetos. Quase metade do Brasil não sabia ler e escrever. O que é triste por si só, mas é cruel quando você entende que naquela época só tinha direito ao voto quem era alfabetizado. E é daí que veio o problema do sistema com o Paulo Freire, porque ele encontrou um método rápido e eficaz de dar poder político para a camada mais baixa do Brasil. Essa é a parte inaceitável. Daí começa a campanha de difamação. Sem exceção, toda vez que você vê alguém falando mal de Paulo Freire, saiba que você está de frente com uma pessoa burra. Que ela está reproduzindo uma opinião que foi plantada na cabeça dela por uma classe que não aceitou abrir mão de poder político. E que começou um processo de difamação que funciona até hoje porque o método do Paulo Freire nunca foi implantado no Brasil. Você está de frente para um oprimido que não se libertou de nenhuma de suas correntes e nunca teve um pensamento próprio na sua vida.